Sobre Venezuela, o senhor considera que ali reside uma democracia ou uma ditadura? A Venezuela não é o meu modelo de democracia. Mas é uma ditadura? Não respondeu. Olha, Ou é uma democracia? Eu queria muito que o senhor qualificasse, porque ao senhor qualificar, eu consigo entender muito do seu pensamento. Se o senhor não qualifica, fica a impressão de que o senhor está evitando dizer que não é o meu modelo, não é o meu modelo de democracia. Ainda, terceira vez. Se ficar, Natuza, comprovado, e aí é esse processo de transparência que nós estamos propondo e cobrando. Se ficar comprovado que houve fraude nas eleições, se isso de fato se comprovar, né, e o governo que exercitou fraude permanecer no governo, você não vai ter mais lá uma democracia. Não, para lá. Pausa. Vamos explicar para esse imbecil, porque no caso dele não é nenhuma questão de explicar, porque ele sabe, né? Não é burrice, é mau caratismo mesmo. A Venezuela já vive um processo de fraude eleitoral há muitos anos. Em 2018, a Smartmatic denunciou que foram inseridos mais de 1 milhão de votos que eram inexistentes para dar vitória a Maduro. As eleições com Hugo Chávez, todas altamente fraudadas, em vários níveis. Esta eleição agora já foi comprovada, porque a oposição conseguiu reunir mais de 80% das atas e mostrar que a vitória do Edmundo Gonzalez se deu por quase 70% dos votos. Então não tem mais o que comprovar. Pelo amor de Deus, a gente vai bater 2 semanas que teve eleição na Venezuela. E até agora não apareceu as benditas atas e a transparência. O PT, o PSOL, esse vagabundo invasor, parecem mulher de malandro. Porque o PT, o Maduro está passando a mão na bunda deles. Ah não, a gente vai mostrar as atas aí. E eles ficam, tem que mostrar as atas, transparência. E não aparece nada, porque não tem como comprovar. Não tem como comprovar. A oposição em um dia conseguiu reunir as atas para comprovar o que eles dizem, que Maduro perdeu a eleição, foi humilhado na eleição. E aí esse vagabundo, desse verme, que quer ser prefeito de São Paulo, coitado, aparece dizendo... Quando é questionado 3 vezes pela jornalista se a Venezuela é uma ditadura, ele não sabe dizer ainda. Ele ainda precisa ver, ou seja, ele não acha que a Venezuela é uma ditadura e que Maduro é um ditador. Um cara que persegue, que mata, que prende, que cala o opositor, que censura, que viola absolutamente qualquer regra democrática. Então, quando a gente fala do perigo de um verme desse virar prefeito de São Paulo, é um perigo real. Porque o modelo dele é um modelo de Caracas. É um modelo venezuelano. É o modelo mais porco, falido do socialismo que deu errado. Que dá errado per se. Então repare só na desfaçatez, na cara de pau. Um verme desse, quando já questionado uma vez na Jovem Pan, disse que a Venezuela era assim uma democracia porque tinha eleições. Eleições existe até na Coreia do Norte. Existe até em Cuba eleições, com muitas aspas. O que não existe é um processo livre e democrático onde as pessoas têm direito de se manifestar, de ir pra rua, de defender uma visão diferente. Isso não existe. Então, assim, pelo amor de Deus, se você ainda conhece alguém que pretende votar nesse imundo desse Boulos, nesse vagabundo, assim, mostra o que está ocorrendo na Venezuela. É tão simples. Vamos continuar aí que ele continua tergiversando sem responder. Efetivamente. Eu entendo. Agora, o que eu queria pontuar também, Natuza, eu sei que isso é importante, não vou me recusar a responder nenhum tipo de pergunta. Agora, a Venezuela está a 4.000 quilômetros de São Paulo. A 20 quilômetros daqui do estúdio da Globo, a gente tem o Córrego dos Freitas, lá no Capão Redondo, um problema histórico de saneamento. A gente tem feito um debate sobre a Prefeitura de São Paulo, e é lógico que o debate democrático é importante, não me furtarei dele. Mas eu sou candidato a prefeito de São Paulo, e preciso tratar sobre essas questões que afligem a população de São Paulo de uma maneira muito mais forte do que um debate diplomático internacional. Ou seja, não quero responder sobre Venezuela. E ele acha que não é importante. Ele acha que o importante dele é falar se o córrego deveria existir ou não. O que é uma obviedade. Né? O que é uma obviedade.
para qualquer um com 2 neurônios. A discussão precisa ser feita assim, porque o PSOL, o partido dele, se inspira no modelo venezuelano. Isso não é conversa da extrema-direita fascista. Não, isso é realidade. Eles foram lá pagar pau pro Maduro. Olha a Luciana Genro, com fotinho ao lado do Maduro, um ditador assassino sanguinário. Falam tanto em democracia. E quando a gente questiona a democracia deles, aí é uma questão que está muito longe e tudo mais. O Boulos só fala do Bolsonaro. Talvez o Bolsonaro esteja mais longe da eleição de São Paulo do que a distância de São Paulo para Caracas. E o cara só fala do Bolsonaro. Agora, o que ele acredita como modelo democrático, o governo que ele é fiador junto com o PT, aí ele não pode falar que está muito distante. Vai lá discutir o córrego, então. Vou aproveitar... Vagabundo. Eu vou aproveitar esse tema, que teve uma outra pessoa, não é daqui de São Paulo, mas que também passou pelo mesmo dilema de falar sobre a Venezuela e simplesmente arregou. Eita! Ó, eu não sei como é que tá a eleição lá em Porto Alegre, não sei quem são os candidatos, mas eu gosto do Felipe Camozato. Vamos lá, então. E eu acredito que moral não tem fronteiras. Então eu precisaria saber muito claramente se a senhora defende a ditadura de Nicolás Maduro ou não. Eu defendo a democracia e quero deixar um recado para as pessoas que são venezuelanas, haitianas, que são senegaleses, que estão aqui. Vocês serão bem tratados como a nossa gente. Porque na minha visão de governo, a gente precisa ser humano. Eu quero fazer um governo humano e ao mesmo tempo competente. Um governo que não deixe nunca mais a enchente acontecer, mas que tenha desenvolvimento econômico para todas as pessoas, com inovação, inclusive. Ela não consegue condenar a ditadura de Nicolás Maduro, aliás, assim como não consegue condenar a ditadura cubana, assim como não consegue condenar a ditadura nicaragüense, e é sempre esse relativismo. Eu não acredito que a deputada Maria do Rosário defenda a democracia. Uma coisa é dizer o que tu acredita, outra coisa é fazer aquilo que realmente importa. E entre o discurso e a prática existe uma distância muito grande. E essa miséria e a fome, e mesmo no lixo que a Rosângela de Oliveira tocou, tem muito venezuelano que está catando lixo em Porto Alegre. Essa perspectiva que a senhora quer dar de que eles vão viver pacificamente, eu não acredito. O PT sequer conseguiu reconhecer que lá houve um golpe na Venezuela, uma eleição fraudada, mas falas do golpe de 8 de janeiro. Eu acho importante sim defender a democracia, mas ela tem que sair do discurso e para a prática. A Constituição Federal define a autodeterminação dos povos. O senhor está forçando a barra aqui com a questão da Venezuela, porque quer tratar só de uma dimensão ideologizada. Pausa! Quando não... A Constituição determina a autodeterminação dos povos. Esse é um papinho vagabundo, canalha, para basicamente dizer, se um país tem uma ditadura que mata, oprime, prende, censura, faz o diabo com a população, se ocorrer um genocídio, é a autodeterminação dos povos. Papinho canalha, hein, Maria do Rosário? Papinho canalha. Aliás, quer saber a Maria do Rosário estaria criticando o Nicolás Maduro se ele fosse um policial. Ou se ele tivesse agido em legítima defesa contra um bandido. Aí ela estaria criticando. Né? Mas como não é o caso, como é só um ditador sanguinário, vagabundo, canalha, narcotraficante, aí ela tá passando pano. Mas vamos seguir. Não quer tratar dos problemas que realmente são construídos quando a sua visão de Estado mínimo faz com que, por exemplo, faltem servidores no DEMAI, professores sejam contratados precariamente para as escolas, tenha falta de vagas nas creches, o sistema de saúde não esteja bem. Então o senhor foge do debate sobre a cidade porque é sempre essa conversa. E eu não quero realmente entrar nesse debate porque eu estou focadíssima na cidade. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Meu compromisso com a democracia, quero dizer isso, está inclusive... Porque no bloco anterior a senhora falou bastante. Na nota do PT defendendo o que aconteceu na Venezuela, essa eleição fraudada, dizendo que foi pacífico, que o ditador Nicolás Maduro foi reeleito, a Executiva Nacional do PT fez essa nota. A senhora é membro da Executiva Nacional do PT. Portanto, esse debate interessa sim a Porto Alegre. Porque nós, no Novo, defendemos sim a democracia, a liberdade, a autodeterminação dos povos, inclusive de escolher quem vai representá-los. Porque essa relativização é a que faz com que o eleitor, o cidadão, não tenha confiança de que o que o político está falando e prometendo, o que o candidato está falando e prometendo, não vai ser depois executado. É muito fácil vir e prometer tudo. A gente Maria do Rosário. Fazer isso bastante. Difícil é entregar. A minha vida pessoal foi sempre defender a democracia. Inclusive, fui muito cobrada quando sustentei a Comissão Nacional da Verdade contra uma ditadura. É inadmissível ser tratada dessa forma. O senhor pode me... Ditadura quando o senhor quer falar no meu tempo. Meu Deus. Eles não conseguem... Eles travam o Nintendo na hora de falar se a Venezuela é uma ditadura ou não. É impressionante. É impressionante o compromisso que eles têm com esta porcaria. Ou, né, o não compromisso que eles têm lá com o povo que sofre com isso. A Venezuela tem níveis
de saída de venezuelanos, de pessoas do próprio país, maiores do que países que estão em guerra. Pra vocês terem uma ideia da miséria, da fome, da escassez que tem por lá. E os caras não conseguem criticar. Vocês são a escória da humanidade, lixos, lixos. Vocês são tão lixos como Maduro, porque vocês são fiadores dessa porra. Desculpa o palavrão aqui. Mas vocês são fiadores dessa merda. Desculpa o palavrão. É inacreditável. É inacreditável.